Você já sabe quantas horas por dia passa olhando para o seu telefone? Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de consultoria inglesa Tecmar, em 2019, as pessoas pegam nos seus celulares em média 221 vezes ao dia. São mais de 2.500 toques na tela no período de 24 horas. Se já éramos assim com a vida social ativa, imagine agora que estamos vivendo em espaço restrito. Durante o isolamento social, começamos a nos perguntar qual conteúdo ainda faz sentido de acompanhar na internet. Desde o início já ficou claro que o estilo de vida vendido no grande mercado de influencers fatalmente iria passar por mudanças. O que não sabíamos é que uma única influenciadora poderia causar tanto rebuliço e pingar a última gota que transbordaria um copo que já estava cheio há muito tempo. E agora? Queremos entender quais serão os rumos desse mercado e qual o nosso papel como consumidores de conteúdo, encontrando canais de comunicação que realmente agreguem na nossa vida. Queremos ter esse diálogo para entender a responsabilidade de quem produz e de quem consome conteúdo na internet. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve, mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é um convite para ser adulto. Oi, gente, tudo bem? Voltamos. Agora, interrompendo os drops da quarentena, voltando para o formato original. A gente vai falar de outros assuntos, mas a gente sabe que não tem como não falar, né, das questões do momento. E o tema de hoje, a gente escolheu falar sobre o mercado de influência na internet, qual é o papel dos influenciadores, dos criadores de conteúdo e também dos consumidores de conteúdo, né? Então a gente fez uma análise aí, tentando entender como funciona o mercado um pouco, para poder dividir, e também uma perspectiva um pouco pessoal das nossas experiências e o que a gente acha que a gente pode movimentar nesse mercado, né, Flor? Sim, e o que a gente tem observado nessa fase, a gente decidiu falar desse tema há umas 2 semanas e de lá pra cá, a gente, não sei se é porque a gente já estava pesquisando sobre isso, mas de lá pra cá a gente tem visto muita matéria, muito vídeo, muita coisa. Me parece que é um tema bastante efervescente no momento, assim. O que as pessoas estão fazendo na internet, qual conteúdo as pessoas estão produzindo, se as pessoas estão alienadas, se as pessoas estão engajadas, enfim, como cada um está se portando nesse momento, né? E como que a gente, como consumidores de conteúdo, vê isso tudo, como que a gente pode consumir de um modo mais consciente. A gente falou lá atrás sobre consumo real oficial, né? Sobre gasto de dinheiro, sobre as coisas que você consome, mas o conteúdo na internet também é consumido, né? E é mais um lugar em que eu acho que a gente tem que atuar de uma maneira mais consciente. Eu acho que o mercado já estava sendo revisto, né? Já estava acontecendo um movimento para olhar para o mercado de influência com outros olhos, né? E aí a pandemia ela vem como uma aceleradora de futuro, uma aceleradora aí das tendências do que ia acontecer. E daí veio quem? A embaixadora do coronavírus no Brasil, Gabriela Pugliese, pioneira do coronavírus no Brasil, rompeu aí essa barreira que já estava assim, essa barragem que já estava quase estourando, e o acontecimento, né, o fato dela ter quebrado a quarentena e gritado foda-se a vida no meio da pandemia, fez com que todo mundo olhasse com mais crítica, falando, que é isso? Quem dando são essas palco? Pessoas, né? E daí, assim, matéria na Forbes de que ela perdeu 3 milhões de reais em contrato. E aí você para e pensa assim, mas ela tava ganhando quanto? Quanto de dinheiro que essa mulher tava ganhando, assim, postando treino e whey e sei lá o que mais, porque eu não sei, porque eu não sigo ela. Mas assim, por que ela tava ganhando esse tanto de dinheiro? E assim, é um tipo de conteúdo muito vazio, né? É porque a gente tá falando de pessoas que vendem um lifestyle, né? Mas lifestyle de quem? Quem que vive como essas pessoas? Só elas. É um negócio que tá assim, ó, é o meu clubinho, então eu vou vender o estilo de vida desse clubinho. Que
para todos os brasileiros, não só para o brasileiro médio, mas para todo o restante que é fora dessa micro bolha, é um estilo de vida impossível. Sim. E a gente tá comprando, né? Mas essas pessoas criam alguma coisa? Não criam, assim, eu fico pensando, existem criadores de conteúdo que estão ali desenvolvendo, né, dependendo das suas áreas. Então, existem criadores de todas as áreas possíveis. E existem as pessoas que estão vendendo só um estilo de vida. Na verdade, elas não estão criando conteúdo nenhum. Ela está falando, olha, eu acordei e agora eu vou tomar essa água com minerais. Entendeu? Uhum. Ela não tá falando assim, eu produzi essa água com minerais, ou eu estudei sobre essa água com minerais e ela faz tal efeito na sua vida. É só o estilo de vida, sabe? É muito louca essa nossa cultura de celebridades. A gente já vivia numa cultura de celebridades antes do Instagram, né? É anterior a isso. A gente tem os tabloides, a gente tem o cinema, a televisão, a Rede Globo. A gente já vivia numa cultura de celebridades. Mas a internet deu uma virada de chave nisso e trouxe os influenciadores digitais, né? E o grande trunfo deles, num primeiro momento, em comparação às celebridades da TV e do cinema, é que eles eram muito mais gente como a gente. Ou pelo menos eles passavam a imagem de que eram muito mais gente como a gente. O Instagram, especialmente o Stories, né? Ele tem muito esse efeito. Até as celebridades da TV ficaram mais gente como a gente, aos nossos olhos, depois que a gente segue elas no Instagram. A mídia digital, ela nos aproxima, ela destrói a distância, assim. Ela tem uma diferença muito palpável das mídias analógicas e impressas, assim. Eu fico pensando na carta do leitor, né? Os leitores que escreviam para as revistas, escreviam para os jornais. Até a pessoa catar um papel de carta, escrever uma carta, botar no correio, mandar para a revista, já é outra temporalidade, né? Os ânimos dela já se esfriaram. Se ela estava indignada com uma matéria, ela já se acalmou, ela já pensou melhor, ela já redigiu aquela carta pensando, daí ela decide se ela vai botar mesmo no correio ou não. É outra temporalidade. Agora você mete um comentário ali na hora, gente. A gente estava falando disso aqui antes. Quantas vezes você comenta numa foto de uma pessoa que você não conhece, eu te amo, você é fantástica, entendeu? Você fala mais eu te amo na internet para pessoas desconhecidas do que para pessoas na vida real, muitas vezes. É uma loucura. Isso que você falou, que esse negócio de que a gente se sente próximo das celebridades da internet, que na verdade não é mais assim. Hoje as pessoas não fazem sucesso pelo carisma delas, elas fazem sucesso porque existe uma fórmula do sucesso na internet, né? Existem agências, existem pessoas que preparam os influenciadores ou os criadores de conteúdo para se posicionar na internet. Existe uma produção toda por trás disso, né? Não é uma coisa totalmente natural. Não é mais aquela coisa de autenticidade, né? Eu sigo essa pessoa porque ela é super autêntica. Não Hoje tem em essa dia espontaneidade. existe técnica, né? A espontaneidade, ela, né, foi meio consumida. E eu acho que o que a gente está criando, falando dessas pessoas que acabam ostentando aí um estilo de vida inatingível, a gente está alimentando egos, assim, que precisam de um CPF próprio, sabe? Sim. As pessoas... Não, e o pior, assim, se fosse só alimentar ego, tava tudo bem. Mas, assim, é isso que eu falei da Pugliese tá perdendo 3 milhões. Peraí, por que ela tava ganhando esse dinheiro? Tá errado essa mulher ganhar esse dinheiro. O que nós estamos fazendo pra essa mulher ganhar esse dinheiro? Porque eu acho que as pessoas não sabem, assim, se você segue aquela pessoa, ainda que você não compre um produto porque ela te indicou, você fazer parte do número de seguidores dela, dos milhões de seguidores que ela tem, milhares, sei lá, é o que faz as empresas contratarem ela, entendeu? Uhum. O quanto você interage com ela nas redes sociais, ainda que você não pague R$1 pra ela. O tempo que você tá gastando no Instagram é dinheiro, gente. O tempo que a gente gasta no Instagram, que é imenso, a gente tá dando mais dinheiro para o Instagram, as ações do Instagram só ficam mais valiosas a cada dia que passa, porque a cada dia a gente passa mais tempo naquele espaço. E as pessoas que a gente tá seguindo, as pessoas que a gente tá consumindo, elas também estão ganhando dinheiro em razão dessa influência. É como se fosse um mercado de ações mesmo. O mercado de influências é um mercado de ações. E o like vale dinheiro, né? Sua curtida, você seguir as pessoas, isso vale dinheiro. Então não adianta nada a gente odiar aquele conteúdo, a gente entender que ali é um cabide publicitário, por exemplo, que gera ansiedade de consumo na gente, porque, pelo menos assim, pra mim, eu consigo identificar hoje que eu tenho ansiedade de consumo, muitas vezes. Porque é tanto arrasta pra cima aqui, arrasta pra cima ali, que a gente vai sentindo essa ansiedade de consumo, um consumo que a gente
gente sabe que não é racional, né? Então não adianta nada a gente alimentar essa audiência, porque isso é vendido para as marcas como engajamento. O seu view no stories de alguém, o seu like, ele pode ser de amor ou ele pode ser de ódio. Para as marcas, ele é um número. Exato, ele gera engajamento e aí gera dinheiro. É isso. Né? E aí é importante a gente pensar como a gente está usando o nosso tempo, como a gente está investindo a nossa energia e para quem que a gente está dando dinheiro. E quando a gente olha muito para esse tipo de perfil, outros tipos o mesmo estilo vai ser oferecido para você, porque o algoritmo tem uma visão completamente limitante. Então, se você consome isso, muito provavelmente só vai aparecer para você perfis relacionados a isso, porque o algoritmo fecha a nossa visão, né? Se você não tiver interesses para ir atrás de outras coisas, você só vai ficar vendo ali entre 4 e 10 pessoas, né? E você vai ficar com o olhar completamente viciado. Então, é importante ter consciência disso no momento de consumir. A gente pesquisando sobre esse tema e sobre essa cultura de celebridade, sobre esse mundo aí que a gente está vivendo, fiquei pensando que é muito louco, né? Essa coisa de... primeiro, a gente sempre fala isso aqui, a internet em si é um veículo maravilhoso. Como que a gente estaria lidando com um período de isolamento social sem a internet? E sem essa coisa que eu falei, assim, da descarga de afetos instantânea que a internet possibilita, né? A mídia digital, ela transporta mais afetos do que a mídia analógica. E isso, num momento de isolamento social, em alguma medida nos salva da depressão, do isolamento completo, sem dúvida. Enfim, isso nos salva em alguma medida, mas também nos destrói, né? Esse culto da celebridade, esse universo que a gente vive, eu fico pensando que as pessoas não ficam famosas mais pelos seus talentos, né? Eu penso a Manu Gavassi, por exemplo. Ela é cantora, ela compõe as músicas dela, mas ela não ficou conhecida pelo talento dela na música. Ficou conhecida pela jogada de marketing. Pela jogada de marketing, pelo quanto ela foi especialista em vender a imagem dela. Eu fico pensando que é muito louco isso, assim. A gente admira as pessoas pela capacidade delas de se transformar em produto vendável. Sabe? Isso filosoficamente é muito louco. Então, se pensando nesse exemplo da Manu, por exemplo, ela vai continuar tendo um público fiel, indo em shows quando for possível, enfim. Mas pensando em outras pessoas que realmente só vendem um estilo de vida, isso teve um esvaziamento de significado. Porque não importa mais. Nesse momento não importa. A gente tá dentro de casa, entre 4 paredes, olhando em volta e falando, muito pouco importa, sabe? É muito pouco que importa, né? E daí eu fico pensando, o que essas pessoas elas vão ter para oferecer agora? Que elas estão presas e não podem mostrar e ostentar o mundo lá fora. Aonde a grana delas alcança. Porque a grana delas vai alcançar 4 paredes. Pode ser 4 paredes hollywoodianas, de uma mansão, mas tá fechado ali também. E aí? Eu fico pensando nessa coisa que você falou, né, de que muito pouca coisa importa nesse momento. E eu fico vendo, assim, essa coisa da venda de um lifestyle, assim. Eu fiquei acompanhando pessoas que eu já acompanhava e que começou a me incomodar, assim, o fato delas estarem produzindo aquele mesmo tipo de conteúdo anterior, o fato delas, enfim, estarem ali falando das mesmas coisas que elas já falavam antes, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Como se a gente não tivesse num período de crise mundial sem precedentes, assim. Eu fico pensando que a gente constrói uma persona, não todo mundo, mas assim, as pessoas que têm uma presença forte na internet em especial. A gente constrói uma persona para habitar esse universo digital. E eu acho que em algum momento, essa persona que a gente cria, ela começa a nos conduzir. E a gente começa a nos portar de determinado modo em razão dela. Os produtores de conteúdo em especial, assim. Porque tem essa coisa da internet, né? De que você não pode deixar a peteca cair, assim. De que você não pode perder relevância. De que você tem que ter uma presença na internet. Essa coisa da temporalidade, né? Tudo é no presente, assim. Então você tem que ter uma presença diária. Para se manterem relevantes, as pessoas continuam produzindo conteúdo. E aí, quando elas não param para dar uma pensada, para dar uma respirada, uma olhada em volta, esse conteúdo continua sendo o mesmo de antes. As pessoas continuam, sei lá, montando o look do dia para trabalhar em casa, gente. Todo dia, sabe? Todo dia postando o look do dia. E isso, nesse momento, nos parece muito mais alienado e desconectado da realidade, né? E eu fiquei me
perguntando, vendo essas pessoas, se vale a pena ocupar cada centímetro quadrado de espaço virtual só porque ele tá lá, só para não ser esquecido, sabe? Nossa, será que isso. tem relevância isso que você tá fazendo? Porque uma coisa é assim, colocar o seu talento no mundo, uma coisa é você gravar uma música, ninguém nunca tinha te visto tocar, mas você gosta de música e você vai lá e toca, ou você gravar um texto, ou você publicar uma coisa que você escreveu, enfim. Uma coisa é você colocar os seus talentos na rede, porque é o espaço que a gente tem para se expor, né? Esse caminho não tem volta, assim. Coloquem, né? Não inclusive, vai parar de se expor na internet, entendeu? Mas inclusive coloquem. Que a gente quer ver. A gente quer ver o talento dos nossos amigos, eu quero comprar os produtos dos meus amigos, entendeu? Das pessoas que estão perto de mim. Então, escrevam seus textos, postem suas fotos, sabe? Façam suas comidas para vender, faz tudo que a gente quer. Exatamente. Mas, eu acho que a gente assim, não pode se render à necessidade de receber elogio, né? Claro, exatamente. Todo mundo que tá aqui nos ouvindo é muito mais consumidor de conteúdo do que produtor. Claro, a gente vai ter ouvintes que produzem conteúdo, mas consumidor todo mundo é. E onde a gente tá aqui muito falando de produção, mas onde que entra você como consumidor de conteúdo, né? Nessa equação, assim, o que você pode fazer? Muito disso a gente já falou. Você pode escolher melhor as pessoas que você segue, as interações que você estabelece, a forma que você usa o teu tempo na rede social. E hoje em dia a gente não é mais consumidor passivo de informação, né? A gente quer produzir informação ao mesmo tempo. Com o podcast a gente vê muito isso. A gente recebe uma quantidade de áudio e de texto, de mensagens longas. Depois que a gente posta cada episódio, as pessoas querem conversar, as pessoas querem interagir. Elas não querem mais aquela forma de comunicação unilateral que você só recebe. Todo mundo quer interagir, quer estabelecer diálogo mesmo. Então vamos estabelecer diálogo com quem nos acrescenta. Vamos nesse momento filtrar, sabe? Já que a gente tá aqui, os planetas estão todos retrógrados e a astrologia nos diz que isso é tempo de revisar, de repensar todos os verbos com re antes. Vamos lá, gente. Vamos repaginar, vamos repensar, vamos revisar, vamos dar unfollow, entendeu? É isso. Eu tava... Até nas minhas anotações eu tinha escrito assim, né, que nesse momento que eu queria contar a minha experiência, e a primeira palavra é revisar, que tá escrito na minha anotação. Porque para produzir esse episódio, a gente começou a conversar há quase 2 semanas atrás, e eu fiquei com isso na cabeça e fui mergulhando. E eu sou uma consumidora de conteúdo, assim, eu consumo muito conteúdo da internet, muito mesmo. Inclusive eu faço uma curadoria maravilhosa. Quer alguma indicação? Me pede que, assim, tudo que eu puder indicar de bom eu vou fazer. Mas, assim, eu comecei a entender que eu dava muito like para pessoas que não merecem o meu like. Porque parece uma coisa completamente inofensiva, mas eu vi que eu tava ali dando o meu número da internet, eu sou 1, mas eu tava dando o meu 1 para pessoas que não estão engajadas nas mesmas causas e nas mesmas coisas que eu, que não estão olhando para a mesma direção que eu tô olhando. Isso mexeu muito comigo, assim, nesse momento. Então, revisar as redes, eu acho que é um exercício, e não é um exercício fácil, porque você vai ter que ver que às vezes você tá tendo em alguma medida lutando contra o algoritmo também, né? Você tá lutando contra o algoritmo e você também tá seduzido, sabe? A gente também é seduzida pela viagem maravilhosa da outra pessoa. A gente é seduzido por aquele casal lindo, fofo, que fica abraçadinho embaixo da coberta. Sim, a gente é seduzido. É um fenômeno social, né? Não é a gente porque a gente é fraco, sabe? É uma estrutura imensa. Você falou essas coisas das viagens e tal, e eu fiquei pensando nessa coisa da limitação do algoritmo, né? E agora diminuiu porque as pessoas estão em casa, mas até a gente entrar, a gente entrar em isolamento, a gente via feeds especial das pessoas que viajam muito, feeds no Instagram com uma estética muito parecida, com a mesma linguagem, com a mesma paleta de tons, assim. Sim. No Stories, todo mundo usa filtro granulado, com aquele coisa meio sépia. Todo mundo tá bebendo na mesma fonte, sabe? Tudo vira cópia da cópia da
cópia. Eu acho que revisar as redes é pensar se essas pessoas estão olhando para a mesma direção que você, se elas se posicionam como você. Eu sou muito posicionada, mas eu tenho que ficar revisando isso todas as vezes. Eu tenho que pensar, será que eu posso me posicionar agora? Será que eu posso me posicionar agora? Mas agora, na pandemia, Covid, do jeito que tá, as coisas que estão acontecendo no Brasil, sabe? Não tem mais espaço para essa ingenuidade, para essa alienação, para as pessoas dizerem... Eu olhei em volta e eu vi que eu não estava seguindo pessoas que se posicionavam como eu me posiciono. E aconteceu comigo uma coisa recente, esse ano, antes desse caos, que eu tive que me posicionar muito, assim. Eu tomei uma decisão muito séria na minha vida, e eu falei, eu vou ter que me posicionar muito. E algumas pessoas me criticaram muito injustamente. E daí a minha amiga Dani, né, a nossa amiga, que participou aqui do episódio do consumo, falou pra mim assim, você percebe que isso não teria acontecido com você se você não tivesse se posicionado desse jeito? E eu disse pra ela, eu morro, mas eu morro me posicionando. Então, se eu exijo isso de mim, eu também vou exigir isso pra quem eu tô assistindo e pra quem eu tô dando a minha audiência, sabe? Sim. Morram, mas morram se posicionando. Ou então não tá comigo. Eu acho que nesse momento eu não vou mais fechar os olhos. Eu acho que essa foi a virada pra mim. Sim, eu acho que é importante a gente dizer que isso é muito diferente de cultura de cancelamento. O que a gente tá dizendo aqui, que seja consciente no seu consumo de conteúdo na internet, é muito diferente de cultura de cancelamento, é muito diferente de vai lá meter a boca nas pessoas, ou vai lá cancelar uma pessoa porque ela cometeu um erro. Todo mundo erra, todo mundo tá se descobrindo, todo mundo tá em crise. O nosso primeiro Drops da quarentena continua muito atual, porque continua todo mundo muito mal, entendeu? Só que não dá, gente, por exemplo, não dá pra dizer que estamos todos no mesmo barco. Sabe? Não dá pra dizer que tá todo mundo igual, não dá pra dizer que o coronavírus diminuiu a distância entre o rico e o pobre porque todo mundo pode pegar. Diminuiu a distância entre o rico e o pobre, gente, pelo amor de Deus. Abriu o abismo entre o rico e o pobre. Exatamente, abriu o abismo, entendeu? As diferenças estão muito maiores, as desigualdades estão muito mais escancaradas. Esses influenciadores, essas pessoas que estão lá autocentradas demais para pensar nos próprios privilégios e presas nos seus lares milionários, eles viraram caricaturas deles mesmos, assim. Claro, se você for pensar bem objetivamente, não dava para esperar que eles fizessem um conteúdo muito diferente. Mas, assim, também não dá para continuar passando pano para isso, sabe? Não dá para continuar passando pano para essa alienação toda. É isso, gente. Revisem, revisitem e olhem para quem vocês estão dando audiência, porque tem muita coisa boa na internet. Tem muita coisa boa na internet. Tem que procurar. E usem as redes aí para manter os laços afetivos, os laços amorosos, porque é só isso que importa. Exatamente. A gente não vai ter uma sessão de indicações nesse episódio, porque a gente não acredita que é a gente que vai te indicar quem você deve seguir. Esse é um filtro de cada um vai estabelecer quais são as melhores relações, cada um vai ter que aceitar esse convite para ser adulto aí, de escolher as suas melhores interações sociais, as suas melhores relações. Eu acho que em alguma medida essa reação que a gente está observando ao comportamento dos influenciadores, né, rejeitando esse comportamento de ostentação, de alienação, de falta de compromisso com a realidade do nosso país, toda essa reação se deve mesmo ao nosso estado interno que está inflamado, né? A gente está inflamado, a gente está em carne viva. Sim. Mas a gente não tá em carne viva à toa, né? Hoje é dia 9 de maio e a gente alcançou o número de 10 mil mortos por coronavírus no Brasil. Se você não tá sentindo dor, se as pessoas não estão sentindo dor, se as pessoas estão ali vivendo as suas vidas dentro das suas casas, sem achar que isso muda alguma coisa e achando que dá para continuar produzindo aquele conteúdozinho lifestyle, tem alguma coisa errada, sabe? Você tá exagerando nos anestésicos de algum modo. Seja ele Netflix, chocolate ou, sei lá, entendeu? Propofol. Seja Sim. qual for o teu anestésico, você tá exagerando um pouco se você não tá sentindo dor. São 10 mil famílias que estão em luto, sabe? E eu acordei assim e eu pensei,
não tem nada, nem isso que a gente tá falando aqui eu acho que importa no momento em que são 10.000 famílias em luto. E eu fico muito, muito chocada de olhar em volta e ver, né, no meu círculo fechado mesmo, inclusive dentro da minha própria bolha, como tem gente que não tá captando que são 10.000 famílias em luto. Eu desejo do fundo do meu coração que a próxima família não seja a nossa, que a próxima família não seja a nossa. Eu espero que isso não aconteça. Então, é isso. Eu acho que a gente não tem tempo mais para se conscientizar. A gente tem que se conscientizar ontem. Pra a gente ontem. tem que ter se conscientizado antes disso tudo acontecer. Agora é assim, não tem. Quem não tá consciente não tá no barco, sabe? Não tá. A gente tá afundando. A gente precisa dar a mão pra quem vai ajudar a gente a se salvar. Sim. Então, infelizmente, a gente não vai fazer nenhuma indicação. A única indicação é se cuidem. Cuidem das emoções de vocês e cuidem das pessoas que estão em volta e da comunidade. E não se esqueçam que todo mundo influencia todo mundo. A gente tá aqui falando de influenciadores digitais, mas assim, não somos ilhas. Todo mundo influencia todo mundo. Use a sua influência com responsabilidade e com sabedoria e consuma influência com responsabilidade e com sabedoria. É isso. E com ponderação. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham uma boa semana. Vamos conversar, falem com a gente. Nos encontrem. O meu Instagram é @taipascoal e o Twitter pascoaltaiane. E a minha arroba é flor_reis, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o nosso e-mail é convitepraseradulto@gmail.com. É isso. Boa semana! Até o próximo episódio.